Em relação às características produtivas. Então, a produção de leite ela é de maior valor econômico, né? A primeira linha, né, de escolha, de seleção é da característica de produção do leite. É a primeira a ser considerada num programa de seleção para melhoramento genético dos animais, embora haja redução nas porcentagens de gordura e proteínas. Ou seja, existe uma correlação negativa que quanto maior a produção do leite, menor as concentrações de proteínas e gordura no leite. Então a gente tem que ter em mente que isso existe. Então há um aumento da produção total desses componentes, no entanto, quando a gente eleva a produção geral de uma propriedade. Isso eu falo quando eu viso a produção de produtos derivados, né? Quando eu quero utilizar aquele leite ou vender por um laticínio para derivados do leite. Né? Quanto maior a quantidade de sólidos, né, melhor a qualidade e facilidade para a produção desses produtos, né, de origem derivados do leite. No entanto, se eu tenho uma alta produção, né, animais que produzem com alta produtividade, né, uma produção adequada àquela propriedade, eu vou vender muito, né, uma alta quantidade, e isso vai compensar essa diminuição da gordura e proteínas, né, no geral. Em relação às características reprodutivas, né, a fertilidade na vaca é um dos fatores mais importantes a se considerar dentro de uma produção de leite, né, de uma criação de gado para a produção de leite. Uma vez que a vaca inicia a lactação com o parto. Né? Então, se a gente tem vacas com subfertilidade ou inférteis, a gente não vai ter uma vaca prenhe ou uma vaca que vai chegar à gestação a termo, né, a parir, e ter a produção do leite por conta dessa gestação. Então, se ela vai tendo perdas embrionárias, né, durante o processo da estação de monta, ou ela tem reabsorção, ou ela tem eventos de aborto, a gente vai ter uma vaca parada na propriedade, gastando, né, dinheiro, porque ela vai continuar consumindo, ela vai continuar se alimentando, né, vai continuar precisando de manejo para essa vaca, e ela não vai estar produzindo, né, por conta da reprodução. Então, características reprodutivas são de extrema importância dentro de uma produção de leite, né, da criação de gado de leite. Vacas com problemas de fertilidade dão prejuízo ao criador, né, porque elas continuam na propriedade consumindo, né, não produzem leite nem bezerro para reposição ou venda. Né? Então, o objetivo é produção de leite, né, para a propriedade comercializar o leite. A produção de bezerro, né, tem que ter o nascimento do bezerro para quando nasce uma fêmea, né, com uma genética boa, eu consiga fazer a reposição de matrizes, né, quando necessário, ou a venda de animais, a venda de vacas, né, de bezerras, né, com uma alta genética, uma genética superior que tem um valor comercial. Então, se não tem nascimento de bezerros e nem produção de leite, essa vaca ela vai dar prejuízo para essa propriedade. Mesmo assim, essas vacas consomem alimento. Né? Então, elas estão paradas, mas elas estão consumindo alimento. Né? Os sistemas fisiológicos dessa vaca continuam funcionando, demandando energia, e essa vaca precisa consumir, né, para manter esse equilíbrio no organismo dela. Então, em consequência da baixa herdabilidade das características reprodutivas, a melhoria nos índices reprodutivos obtido por melhorias no ambiente é uma alternativa, ou a utilização das biotecnologias da reprodução, que também corroboram para melhores índices reprodutivos, quando a ação do ambiente, né, porque a baixa herdabilidade, ela acaba sendo maior do que a ação genética, né, dos genes, né, do genótipo daqueles animais. Então a gente consegue fazer uma melhoria no ambiente e utilizar biotecnologias para aumentar os índices reprodutivos. Em relação às características adaptativas, né, também características adaptativas são importantes, porque se a gente tem animais
bem adaptados às condições ambientais, a gente tem animais que produzem bem e que vão trazer o retorno econômico. Se a gente tem animais pouco adaptados, eles vão estar constantemente sofrendo com ações de bactérias patogênicas do ambiente, por exemplo, e vão apresentar problemas sanitários que vão trazer um custo para a propriedade. Além disso, a diminuição da produção do leite, que também traz um prejuízo. Então, em relação à adaptabilidade, a gente cita a mastite, né, que é um processo inflamatório, infeccioso, causado por uma infecção bacteriana, né, na glândula mamária das vacas, que causa, né, um prejuízo muito grande na produção. Então, uma das maiores causas de perda de animais dentro de uma propriedade de produção de leite é a mastite. Ela é positivamente correlacionada com o volume da produção de leite. Então, a partir do momento que eu tenho vacas que produzem muito, né, a probabilidade de terem vacas susceptíveis à mastite, ou seja, menos adaptadas por conta dessa característica de adaptabilidade, vai ser maior. Então, a gente tem que ter uma atenção muito grande com essas vacas de alta produção, porque eventualmente elas vão estar apresentando, né, um processo infeccioso, né, a mastite, na glândula mamária. Então, a herdabilidade de adaptabilidade, ela é em torno de 0,20, né, média, uma herdabilidade média. É possível fazer a sua seleção por conta de ser uma herdabilidade média, ou seja, a quantidade, a ação do ambiente sobre a característica, né, ela não é tão alta quanto uma herdabilidade baixa. Então, a genética ela contribui bastante em passar essa característica de adaptabilidade para a geração futura. Então, como fazer a seleção? Né, através, né, de informações individuais, né, de cada indivíduo daquela propriedade que eu vou pegar, vou avaliar esse animal, vou fazer avaliações diagnósticas, né, na clínica desses animais para identificar tanto problemas quanto a produção das filhas e a susceptibilidade a apresentar um processo inflamatório, infeccioso, né, que é a mastite. Então, a contagem de células somáticas no leite, ela é uma avaliação muito importante quando a gente vai avaliar a adaptabilidade dos animais. Né? Quando tem um menor que 200 mil células por ml, né, na avaliação laboratorial, a gente tem que esse animal ele é bem adaptado, que não teve uma invasão bacteriana e não se instalou um processo infeccioso inflamatório. Né? Quando o número de células que a gente consegue visualizar, né, na contagem em laboratório, né, na análise laboratorial, for maior que 200 mil células por ml, significa que teve uma invasão bacteriana, né, um processo infeccioso, um processo inflamatório, né, e a gente consegue contar essas células, né, nas avaliações, né, no leite coletado dessas vacas. Então a gente consegue fazer essa avaliação e estimar, né, em relação à adaptabilidade dos animais daquele rebanho.